vitória é nossa. A vitória é nossa. Glorificado seja o Pai. Glorificado seja o Filho. Glorificado seja o Espírito Santo. Cumprimento os irmãos nesta noite chuvosa e abençoada com a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir a gentileza de abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Dr. Lucas, capítulo de número 17. São Lucas, capítulo 17. Cada noite que posso estar com os irmãos é uma festa para o meu coração. Pessoalmente, eu sinto que as horas, os dias passaram tão rapidamente. Amanhã já estaremos terminando o nosso último compromisso aqui. Mas eu gostaria, para a glória de Deus, dizer aos irmãos que estou levando uma impressão extraordinária da obra do Senhor aqui. E tudo que eu creio que os irmãos têm que fazer é continuar cristão, sabendo que nós, pela graça de Deus, sempre podemos melhorar. Coisa linda, não é? Deixa eu encontrar Lucas 17, verso 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Que versículo? Vai começar. Aleluia! Nunca vai chegar um dia nem a noite em que você vai se gloriar do que fez, porque nada fez senão apenas o que tinha que fazer. E uma tristeza que milhares e milhares de pessoas têm dentro da casa de Deus é que depois de muitos anos de vida olham para trás e disseram: que pena que eu não fiz mais. Que você nunca precise ter este arrependimento. Humildemente eu declaro a Deus esta noite: se eu tivesse que voltar, quer dizer, se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, a idade em que eu fui separado para o ministério do Evangelho, sabe o que eu faria, irmãos? Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Agora tem uma coisa: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei. Vamos falar logo? Vamos. Dizei o quê? Somos servos inúteis. Não deixe ninguém levar uma impressão diferente de você. Não passe uma impressão diferente para ninguém. Nós somos pessoas ordinárias. Nosso Senhor Jesus é extraordinário. Todos juntos. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos. Amém. Nós vamos orar no Senhor. Eu estava no hotel um pouco antes de vir para cá e recebi uma forte impressão assim na minha alma, e eu quero fazer uma pergunta. Dentre os que estão aqui nesta noite, alguma pessoa, pelo menos uma pessoa, que sofra da sua coluna, sofra da coluna, e por causa do sofrimento da coluna, não pode. Geralmente nós chamamos no Brasil isso de bico de papagaio. Não sei de onde inventaram isso. Também não discuto o nome de doença. A pessoa que não pode se curvar assim normalmente, porque sua coluna, sua coluna está ofendida. Alguém, pelo menos uma pessoa aqui, tem alguém que sofre da coluna? A irmã sofre. A irmã tem dificuldade de fazer este movimento, não tem? Pode, se puder falar mais alto, Deus seja louvado. Sim. Então, continua com esse problema. Eu tenho estado servindo ao Senhor esses meses, que eu já falei para os irmãos, e eu nunca vi o Senhor Jesus falar uma coisa sem valor, inutilmente. Ele vai falar comigo no hotel. Quem quer coragem? Chiquitinho, no sofá da coluna. Isso não é Jesus, não. Faça o meu de à frente. Nós vamos orar ao Senhor. A pergunta seguinte é só ela? A pergunta seguinte: são só eles? Agora, se tiver um caso bem difícil, é muito bom, sabe por quê? Porque para Jesus foi o pior do pior.
Ninguém prestou atenção, só uma que prestou atenção e deu glória a Deus. Para Jesus, quanto pior, melhor. Para Jesus, quanto pior, melhor. O Lázaro estava doente e mandaram um recado: Senhor, volte logo, o Lázaro está doente. Não volta, não. Mas, Senhor Jesus, o senhor não gosta de Lázaro? Gosta. O senhor não volta? Não volta. Por que o senhor não volta? Para mim, quanto pior, melhor, deixa ele morrer. Mas, Jesus, tu não gosta dele? Não, é que ressuscitar é mais bonito do que curar. Em nome do Senhor Jesus, chegou aqui nesta parte azul, vou mandar. Obrigado. Fique aqui. Já foi a irmã que se manifestou primeiro. Quanto tempo faz que a irmã sofre disso? Mais de 7 anos. Levante suas duas mãos, por favor. Se a irmã começar a se provar assim, ai, dói tudo. Normalmente, até por semana, né? Durante a noite eu acordo de madrugada, eu sei como parece um machado. Quer dizer, piorou agora, pior, melhor. A irmã sofre disso, a senhora tem dificuldade de fazer o movimento normal. Principalmente para trás. A senhora também. O que é pouquinho tempo? 5 minutos? Ou 1 mês? Há 1 mês. A mesma coisa. Jesus pode curar? Quer curar? Vai curar? Então vira assim para a igreja, por favor. Voluntário, por favor, que não sofra nada na coluna. Pode ser qualquer um, deve ser você. Jesus é drador agora. Vocês prometem uma coisa: quando forem dar o seu testemunho que Jesus fez, me faça uma gentileza, não põe o meu nome na história. Eu não tenho nada com isso. Esse assunto de Jesus, não tem nada com isso. Só Jesus. Assim, ok, você vai me fazer uma gentileza, faz tudo que eu estou com as 2 mãos levantadas, com 2 mãos, ok. Você já foi militar? Que pena. Ok, levante a mão, sabe? Sim, isso. Agora vamos lá, junte os pés. Ok, isso. Agora vá fazendo o movimento, fique com o corpo reto e vá fazendo o movimento. Até onde você vai. Isso, mas você não sofre da coluna, não. Isso, beleza. Como você não tem nem isso aqui que eu tenho, né? Você pode chegar até lá embaixo. Muito bem. É isso que os mãos vão. Tem um homem, tem um varão. É isso que os mãos podem fazer, não é isso? É isso, né, irmã? Alô? Alô, Brasil? A senhora estava no Brasil. Fazendo o quê? Diferente, eu vir assim Isso a senhora pode fazer. Então fique de lado, por favor, porque não queremos nenhuma ilusão, não é só verdade. Encoste mais, por favor. Sim. Problema. Chega, volta no Brasil, sabe? Chegou agora? No Brasil? Não. É isso. Ok, um pouquinho mais. Repitam comigo, por favor. Senhor Jesus. Glorifica o teu nome. Mais uma vez. Repitam, por favor. Senhor Jesus, glorifica o teu nome. Mais uma vez. Mais forte, igreja santa. Senhor Jesus, glorifica o teu nome. Mais uma vez. É para a glória de Deus a sua cura, irmã? Sim ou não? É para a glória de Deus a sua cura? Não. Sim, não fale bem. Sim ou não? É para a glória de Deus a sua cura? É para a glória de Deus a sua cura? É para a glória de Deus a sua cura? É para a glória de Deus a sua cura? É para a glória de Deus a sua cura? É para a glória de Deus a sua cura? É para a glória de Deus. A senhora vai ser curada também, porém eu separei que a senhora não precisa fazer o mesmo. Então, amados, glorificado seja o Senhor. Se houver meia dúzia de pessoas de fé aí, levante a mão comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo que tu vais fazer. Amém. É verdadeiro agradecer a Deus a cura antes de ela acontecer. Amém. Glória a Deus. Aqui, sabe, agora que eu vou sair com você, suba aqui, por favor, desse vermelho, assim de frente para lá, levante as 2 mãos, fique nessa direção. Levante as 2 mãos também, por favor, só os que estão de doença. A senhora não vai precisar fazer este movimento, mas a senhora põe a mão no seu coração, por favor. Este é um momento crucial. Peraí, tem uma emergência aqui. Peraí, desculpe, como é que é? A senhora tem mais problema.
Então não é só a coluna, tem uma. É por isso que Jesus mandou antes do curso hoje atender a receber. A senhora não consegue nem levantar o braço. Um ano que a senhora não levanta isso. A senhora é casada? Seu esposo está aqui? Alô? Alô? O senhor confirma isso? Vem cá. Vem ver. Glória a Deus. Aleluia. Sabe como é que começou isso? Aí pronto, copiou. Isso, ok. Então ela não levanta o braço. Ai, Jesus. Nome? Andrea. Ok. Faça em nome de Jesus o que eu estou fazendo. Vai fazer bem. Não olhe para o meu rosto, olhe para o meu externo bonito que eu estou vestido. É a primeira vez. Ó, quem me deu. Glória a Deus. Amém, igreja? Por isso vocês têm amor, viu? Porque o irmão mais velho não tem amor. Primeira vez, estou puxando hoje. Aleluia. Diga Jesus. Jesus. Olhe para mim, amor. Jesus. Eu já comecei a comentar com você. Jesus. Olha. Jesus. 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 A igreja. Jesus. Jesus. Jesus, 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 fica com o olho. Jesus, Jesus, é incrível, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Olha, o caso foi tão lindo para ela que Jesus fez uma coisa dupla. Ela vai ser desta feira porque ela está curada do braço e da coluna. Você vai naquele canto que Jesus deu a senhora ali, por favor. Jesus tem agora uma coisa particular para falar com a senhora. Aumentou a fé? Aleluia. Aumentou a fé? Vocês? É impressionante. Eu estava lá me preparando para vir. O Senhor disse: eu quero curar antes do curso. Então cura. Cura. Ok, levante as mãos. Todos levante as suas. Quer dizer, menos ela. Olhe para ele. Fique olhando para ele, por favor. Você vai fazer o que fizeram, viu? Desculpe. Eu vou funcionar com o dedo assim. Você vai, à medida que o bebê for movimentando, você vai baixando o seu corpo, tá bem? Primeiro, vamos treinar. Fica aí, fica nessa. Só você. Em nome de Jesus. Isso mesmo. Ok, então você. Seja do Senhor Jesus. Para que se saiba aqui, nesta cidade, para que se saiba que nesta província, para que se saiba que neste país, que é uma grande obra feita por Jesus, e que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente, recebam a cura do Senhor agora. Olhe para ele agora, olhe para ele, por favor. Toda a igreja diga comigo, em nome de Jesus. Acompanhe o irmão agora. Isso, pode fazer. Faz levanta. Parece atletas. Faz levanta. Não precisa mais de você não. Vai embora, Deus te abençoe. Ok, bonitinho, saudade de Jesus. Eu vou falar em nome do Pai, que vocês vão lá embaixo. Quem puder tocar aí nesse carpete, ok? Vocês vão e voltam rapidinho. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vão para casa, alegres, igreja, calma. Agora, chegou o momento que eu quero fazer uma importante declaração para Jesus.
Até que ela certa: Jesus, eu sou um servo inútil, porque eu acabei de fazer o que tu me mandaste. Esse está aí. Sabe por que Deus não usa muitas pessoas da igreja? Que elas são vaidosas, que elas são soberbas. Deus quer usar as pessoas olham por enfermo, elas ficam fazendo uma força tremenda para todo mundo aplaudir a elas, para todo mundo ter a impressão que foram elas. Nós não temos nada com isso. Isso é misericórdia. Aleluia! Isso é graça de Jesus. Se depender de qualquer um de nós, ficamos a noite toda, não conseguimos libertação nem de uma dor de dente. Agora, no nome de Jesus, de fundo fala. Esta noite estamos na segunda parte do nosso seminário para obreiros. Eu quero mencionar, em primeiro lugar, sobre as 4 dimensões da liderança de Deus. Não adianta falar sobre liderança do homem se não aprendermos com a liderança de Deus. Nós lançamos os fundamentos ontem à noite. Eu disse aos irmãos que nós íamos hoje construir um edifício. Não sei se Deus nos ajuda. Quando terminarmos de fazer, a gente já sabe o que vai falar. Somos servos. As 4 dimensões da liderança de Deus. Repitam, por favor. Agora escrevam no seu papel: 1, 2, 3, 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Em volume. O que é que nós vamos escrever? Número 1, no universo. Número 2, na Bíblia. Número 3, na história. Número 4, na igreja. Vamos orar juntos agora em nome de Jesus Cristo. 4 dimensões da liderança de Deus. Igreja, bem forte, por favor. Número 1, número 2, Na Bíblia. número 3, Na história. número 4. Na igreja. A grande tragédia que houve um dia lá por cima foi quando Lúcifer não ficou satisfeito com a liderança de Deus e sugeriu, sonhou, desejou subir às partes mais altas. Ele não queria aceitar a liderança de Deus. Um segredo para cada pessoa ser feliz neste mundo é não somente aceitar a liderança de Deus. São 3 coisas. Primeiro, aceitar a liderança de Deus. Segundo, respeitar a liderança de Deus. Número 3, depender da liderança de Deus. Aleluia. Tem gente que aceita, mas não respeita. Eu aceito, obrigado, a liderança de Deus, porque eu não tenho outro jeito. Deus é líder do universo mesmo. Primeiro, aceitar. Repitam. Aceitar. Segundo, Respeitar. respeitar. Terceiro, depender. Agora, existe o mundo espiritual do lado de lá, que é o céu, e existe o mundo espiritual do lado de cá, que é a igreja. Irmãos, entendam bem uma coisa: aqui não é o céu, mas sabe quando a igreja está na melhor fase? É quando ela se parece com o céu. Aleluia. Há momentos, há igrejas, há lugares, há ocasiões que você vai para o culto e o culto é tão gelado, tão frio, é tão frio o culto que você pensa, está uma sorveteira. Há cultos em que há tanta confusão que você pensa que você está no supermercado, todo mundo falando de uma vez só, sem ser adorando a Deus. Mas há cultos em que a coisa é tão linda que você pensa que está no céu. Aleluia. O céu é o centro do reino de Deus. A igreja é uma agência do reino de Deus. Todo mundo neste país fala japonês, porque aqui é o Japão. Mas nós tivemos no Banco do Brasil ontem, quando chegamos lá, a gente respira aliviado em português. Sabe por quê? Porque tem um pedaço do Brasil. O consulado do Brasil, um pedaço do Brasil. Isso aqui, irmãos, é para parecer com o céu. Aleluia. Agora, como é que a igreja pode se parecer com o céu?
Uma maneira de a igreja se parecer com o céu é assim: da mesma maneira que os anjos aceitam, respeitam e dependem da liderança de Deus, na igreja os crentes devem aceitar, respeitar e depender da liderança do pastor. Que bom que alguns irmãos disseram glória a Deus. Agora vamos ver a liderança de Deus no universo, que é o número 1. Vamos ver um exemplo só, porque o assunto é muito complexo. Este curso seria um curso para 15 noites. A gente está dando em 3 com muita alegria. Vamos aproveitar então o que Deus permite. Gênesis 8. Guarde a sua Bíblia aberta em Gênesis 8. Por favor, mantenha aberta. Quando você abre um jornal e você vê o que o diabo está fazendo no mundo, quando você acessa a internet, você toma conhecimento do que o diabo está fazendo no mundo. Quando alguém liga o aparelho, o televisor e sabe o que o diabo está fazendo no mundo. Quando alguém conversa com outra pessoa e conta o que o diabo está fazendo no mundo, você é o filho de Deus, você é o crente. Ouça bem, não vá se abalar com o que o diabo está fazendo no mundo e começar a pensar que Deus perdeu o controle das coisas. Deus mantém a liderança do universo. Deus não perdeu o controle do universo. Agora, sabe como é que Deus faz? Deus não é uma pessoa agitada, preocupada, nervosa. Eu tenho que atender o anjo agora eu tenho que atender o arcanjo. Eu quero que vem cá, eu já falo contigo, Serafim. Eu tenho que resolver esse problema no planeta Terra. E agora tem que entender tudo. Como é que está aquele negócio assim, Plutão? Cara, vai me dar uma mãozinha aqui. Não, é assim que você pensa de Deus? Não é assim, não. A gente pensa, Deus assim, ai Deus, vê se só não tem para mim, Deus. Eu sei que o Senhor está muito agitado em cima, mas olha para mim, Deus agitado em cima, você está agitado aqui embaixo. Sabe como é que Deus governa o universo? Sabe como é? Se fosse eu, vamos primeiro imaginar a Toyota fabrica um automóvel. Como é que ela fabrica? Como é que ela faz? Ela fabrica o automóvel, passa para o revendedor vende o automóvel. Todo dia, se o cidadão anda muito com o carro, todo dia tem que ir lá no posto abastecer. Sabe por quê? Porque nenhuma fábrica deste mundo pode fabricar um automóvel e já está abastecido para o tempo todo. Deus não, Deus é o contrário. Deus um dia criou o sol e disse assim: sol, você vai brilhar. Pronto, o sol está brilhando. Vocês nunca ouviram falar que o sol parou no posto? Não é assim. Vocês nunca ouviram falar que a lua levou meia sola? Ah, pastor, tem uma estrela ali que ela está parada, está fazendo. Não, você está enchendo de Deus. Sabe por quê? Porque a liderança de Deus é perfeita. Agora fica na Deus ensinou uma coisa muito cedo na minha vida, muito cedo no meu ministério. Eu tenho falado isso milhares de vezes e eu gosto de falar sempre que Deus me lembra e me manda. Nunca ore a Deus pedindo fé, meu irmão. Deus me dá fé, me dá. Não ore não, isso é uma bobagem. Não ore a Deus pedindo fé. Não, senhor. Você pensa que Deus fica assim, toma um pouco de fé. Deus já acabou, Deus me dá de novo. Deus não tem mais não. Que é isso? Você pensa que é assim que Deus governa? Não. Deus dá fé para o crente uma única vez. Na hora que a pessoa aceita Jesus, não está aí o teu cheque. Dá para ver, não? Você já viu isso na Bíblia? Vamos ler da Bíblia? Judas. Não é os cariotas, claro. Vá para Judas, por favor. Qualquer pessoa que tenha a Bíblia aberta, por favor, leia em Judas. Judas. Está na Bíblia. Eu gosto de ver que isso está na Bíblia. Glória a Deus. Judas, versículo 3. Quem vai ler? Irmãos amigos, vai ler? Meus amigos, por favor. Minha auto-opção. Ouçamos aqui, amados. Procurando eu escrever-vos com toda diligência.
inteligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, repita, a batalhar pela fé, palavra por palavra, para ir para frente. Siga. Que uma vez foi dado palavra por palavra. Que a igreja repete que uma vez foi dada aos santos. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Uma vez foi dada. Aquela fé que Deus te deu no dia que aceitaste a Jesus, aquilo é um investimento inicial. É com ela que você abre a conta bancária da fé. Deus está aqui para você começar, a conta está aberta. Toma aí. Agora, e o que é que eu tenho que fazer na vida? Não é dizer me dar fé. Eu vou dizer por que você não deverá pedindo fé. Porque se você orar pedindo fé, é porque você não tem. E se você não tiver, sua oração não sobe, porque Deus só aceita a oração da fé. Se você não tem fé para orar, não adianta nem orar pedindo fé, porque você não tem fé para nada. Agora o que a Bíblia manda é outra coisa. Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Irmão, você pode ter pouquinha fé, pouca, só tem a raspa do tacho, mas tem. Quantas vezes? Uma vez. Alegra-te esta noite. É mentira do diabo que tu não tens fé. Ela pode dar o resto, sim, mas tem. E sabe uma coisa? Ela está aumentando esta noite. Ela está multiplicando esta noite. Não se ora pedindo fé, a gente ora pedindo a multiplicação da fé. Está chovendo aqui nesta área? Está chovendo? Não é aqui dentro, não, na área. Está chovendo? Como é que chama esse negócio que está acontecendo hoje? É um negócio bom? Não é mau. Porque vocês não ficaram em casa? Porque vocês vieram para cá? Vocês eram trazidos pela fé. Aquela irmã fazia um ano que não levantava a mão. Muito bem. Mas acontece que nada que você falou por indivíduo, ela veio aqui para frente. Porque ela veio para frente, porque ela tem fé. A sua fé pode ser pouca, mas você tem. Não deixe o cara enganar você não. E vai lá bater no peito e dizer: Senhor, graças a Deus você tem fé. Não fico vaidoso não, diga é pouco. Mas aí reprenda o diabo, mas eu tenho. Aleluia! Como é que Deus lidera o universo? Deus criou o sol e disse: o sol brilha. E quando Deus dá uma palavra, se eu tivesse sabedoria de Deus para explicar isso, mas é mais do que a gente pode. Deus disse assim: sol brilha. E aquela palavra, irmãos, não morreu. O sol é sustentado pela palavra que Deus disse: brilha. Por isso que nunca precisa perder o brilho, porque a palavra está sustentando. Você sabe o que está escrito em João 6,63? Já disse: as minhas palavras são espírito e espírito e repita, por favor: Senhor Deus, continua. A tua palavra não morre. Oh, irmãos, a palavra de Deus não morre, ela não segue. Ela é vida. Deus disse: lua, eu quero que você fique aí, lua. O céu, satélite aí na terra, viu? Você fica por aí. Uma semana eu quero que você seja bem bonita, é lua nova. Outra semana eu quero que você fique bem humildezinha, viu? 4 minutos. Outra semana eu quero que você fique toda fogosa, cheia, viu? E outra semana eu quero que você experimente a bênção do crescimento. Aí fique 4 crescendo. Deus falou isso. Deus deu a palavra. E essa palavra nos está sustentando em qualquer lugar desse mundo. Ou a lua é nova, ou é 4 crescente, ou é 4 minutos, ou é energia. Sabe por quê? Porque Deus falou. Sabe por quê? Porque é assim que Deus lidera o universo. Sabe qual é a maior tentação
preocupação que existe na igreja do Senhor Jesus nesta área é de as pessoas às vezes não quererem respeitar a palavra do líder. Sabe por quê? Porque assim como a palavra de Deus lá no céu é quem dirige tudo, aqui na terra é a palavra do líder que representa a autoridade de Deus. Por isso é muito importante ouvir a palavra do líder, porque ele é o reflexo, ela é o reflexo da palavra de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Você está com a Bíblia aberta. Capítulo. Dê uma olhadinha no verso 22. Quem vai ler, fique de pé e leia forte, por favor. Quem vai ler? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus falou isso faz mais de 500 anos, faz mais de 1000 anos, faz mais de 2000 anos, faz mais de 3000 anos, faz mais de 4000 anos, faz mais de 5000 anos que Deus falou. Está aí, ó, dia, verão. Agora, interessante, pastor Tacão, aqui não diz primavera e outono, porque tem muitos lugares do mundo que não tem primavera e não tem outono, só tem inverno e verão. Olha o que foi que a Bíblia diz: inverno e verão. Isso aqui. Sabe o que é que existe dia e noite? Porque a palavra de Deus está aí no universo, liderando este universo. Glória a Deus. Agora escute uma coisa, irmãos. Respondam sim ou não. O sol obedece a palavra de Deus? Sim. A lua obedece a palavra de Deus? Sim. Os planetas obedecem a palavra de Deus? Sim. Os animais do campo obedecem a palavra de Deus? Sim. Tem uma palavra que Deus soltou e disse assim: atenção, todo parto quando nascer corra para a água. Todo pintinho quando sair do ovo não vai para dentro da água que se afoga. Veja um pintinho nascer e veja um pato nascer. E o que é que vai acontecer? Corre para a água, o outro foge da água. Sabe por quê? Deus está liderando o universo. Agora eu vou voltar à pergunta: o sol respeita a palavra de Deus? Sim. A lua também? Sim. Os planetas? Sim. As cachoeiras? Sim. Os rios? Sim. Você nunca viu o rio correndo lá atrás? Muito bem. A atmosfera? Sim. Só quem não respeita a palavra de Deus é o homem. Só quem se rebelou contra a palavra de Deus foi o homem. E a coisa mais fácil para Deus era pôr o homem no inferno. Eu disse: não, é muito fácil pôr o homem no inferno, mas se eu puser o homem no inferno, simplesmente o diabo vai dizer que ele é o campeão. Eu não vou pôr o homem no inferno, eu vou mandar meu filho salvar. Os irmãos estão felizes com o Senhor? Os irmãos estão felizes com a liderança do Senhor? A liderança de Deus está em 4 dimensões. Primeira dimensão, segunda dimensão da Bíblia. Como é que a gente prova assim de uma maneira bem simples a liderança de Deus na Bíblia? Tem muitas maneiras, mas eu vou dar só uma que eu já vou passar adiante. A Bíblia é o único livro que repete uma expressão milhares de vezes. Milhares. E essa expressão igualzinha ou uma semelhante. Assim diz o Senhor. Sabe o que quer dizer assim diz o Senhor? É isto: aqui está o selo da minha liderança, sou eu que mando. Oh, aleluia. Assim diz o Senhor. Sabe o que quer dizer assim diz o Senhor? Quer dizer, não vai ser diferente. Tem uma palavra na Bíblia que é uma coisa impressionante. Todos vocês aqui no Japão e todos nós no Brasil nos acostumamos a ouvir informações meteorológicas. A meteorologia diz vai chover, geralmente chove. Ela diz vai haver seca, geralmente é seca. Ela diz vai fazer sol, geralmente é sol. Não, normalmente eles acertam. Mas há uma coisa que a meteorologia não acerta. Onde a meteorologia mais erra, pode ser a melhor do mundo, ela erra muito. Onde é, irmãos? Não é sobre chuva, não é sobre calor, não é sobre frio, é sobre vento. É incrível. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos é consagrado como um dos melhores do mundo, mas erra quase toda vez. O vento vai na direção norte, aí o vento assim, aí faz assim. Eu vou dizer uma coisa: se a Terra durasse 1 milhão de anos, a meteorologia
meteorologia nunca seria tão perfeita que pudesse controlar o vento. Sabe por quê, irmãos? Porque o líder do universo uma vez disse assim, Jesus disse para Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas tu não sabes quando. Se a meteorologia acertasse com precisão a direção do vento, ia pôr em xeque essa palavra de Jesus. Irmãos, Jesus é o meteorologista maior do universo. Ele fez o vento. Dá para lembrar de Deus? A meteorologia, ela já errou hoje. Falam que esse negócio aí, o pastor estava me falando quando a gente veio ali, o pastor estava falando que a meteorologia falou como é que é? Que ela ia para onde? Ia no norte. A meteorologia disse, garantido, no japonês mesmo, garantido, vai para o norte. Aí quando chegou ali, por quê? Porque o dono do vento disse, eu vou isso fala. Deus fala. Não vai atrás do que o homem diz, não. O que o homem diz só vale se conferir com o que Deus fala. O que prevalece é o que Deus diz. 10 milhões de cientistas, é exagero isso, mas vamos lá. 10 milhões de cientistas podem chegar e se reunir em alguma, não sei, que é muita gente, e dizer assim, o homem veio do macaco, o homem veio do macaco, o homem, quando eles terminarem de falar essa baboseira, a gente lê um versículo assim, Deus criou o homem. Aquela palavra única de Deus vale mais do que 10 milhões de cientistas, porque Deus quer que se assim diz o Senhor. Tem muita coisa moderna por aí. Já estão querendo o terceiro sexo. Agora é tanta palavra. Eu, para falar a verdade, algumas devem nem sei o que quer dizer, né? Tem transexual, heterossexual, homossexual, o que mais? Assexual, bissexual, tem não. Essas coisas todas. Isso tudo é para você, irmãos. Deus disse, é macho e fêmea. O resto é do mesmo lugar. E outra coisa, que é homem é para ser homem mesmo. E outra coisa, que é mulher para ser mulher mesmo. E outra coisa, se nada de uma mulher é igreja, que pena que não sou homem sem comer. Foi Deus que fez você mulher. E outra coisa, não vê que é tão chato ser homem, então suma. Número 3. A liderança de Deus na história. Quando nós ouvimos falar das guerras, das confusões, das coisas que existem no mundo, de repente, se a gente não cuidar, pensa que Satanás tomou conta. O Satanás não tomou conta de nada. Para Jó ficar doente, irmãos, uma doença aplicada por Satanás, ele precisa baixar o pé e dizer, dá licença, eu vou aqui o câncer no Jó. Está bem, pode. Não pense que Satanás tem o poder que ele espalha que tem não, irmãos. Salmo 62, verso 11, o poder pertence a Deus. Nesta noite, neste momento em que eu estou ministrando esta palavra de Deus aqui, Satanás está debaixo do controle de Deus. E Deus é quem controla a história. E cada coisa que aconteceu na história, que a gente impressiona. Os irmãos se lembram de uma guerra que houve faz poucos anos? Ela ficou conhecida na história como a Guerra do Golfo Pérsico. Se lembram? Muito bem. Mencione 2 ou 3 países que estiveram no cenário daquela guerra. Iraque. Hein? Kuwait. É esse país que quer. Tem um paísinho chamado Kuwait. O Kuwait tem aliança com os Estados Unidos. E quando as tropas vinham dos Estados Unidos para a guerra do Golfo Pérsico, as tropas se aquartelavam no Kuwait. E o Kuwait não é um país cristão, absolutamente. A coisa não é muito séria. É contra o cristianismo mesmo. Mas estão nas bases americanas. Ok. E sabe o que acontece? E havia ali então muitos soldados. Irmãos, durante o tempo daquela guerra do Golfo Pérsico, mais
de 25 mil soldados aceitaram a Jesus como Salvador. Ninguém sabe explicar o que aconteceu, pastor. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas a maioria dos soldados americanos que foram para a guerra do povo persa eram cristãos e dos bons. E sabe que ele passava o tempo evangelizando. Aquilo virou um avivamento lá, irmão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem um líder controlando a história. E alguém em cima dizendo: eu é que risco no mapa. Faraó disse: Moisés, pá, deixa de ser trouxa, Moisés. Está falando Faraó. Imperador do Egito, aqui não se move uma palha se não ser por mim. Moisés, lá fora, Moisés, nem te conheço. Não deixo sair daqui ninguém, Moisés. Mas ele disse: deixa ele pôr. Não deixa. Quem é que te mandou aqui? Eu sou, me mandou, não conheço. Só conheço Faraó. Faraó. Irmãos, isso durou só um mês, irmãos. Só durou um mês. Daqui a pouco serpente, daqui a pouco água feita sangue, daqui a pouco rã, daqui a pouco mosca. Mosca, olha, uma mosca é triste. 1 milhão de moscas, 250 mil rãs. O faraó ia traz o meu jantar, tinha rã em cima do braço. Eu não quero rã, mas apareceu. Agora vai os caras tiraram daquele pote de ouro, tem rã lá dentro. Então deixa eu me deitar. Puxava-se o lençol, tinha rã. Quem está mandando essas rãs? Aí disseram assim: o Deus de Moisés. Então vai chamar Moisés: Moisés, fala com teu Deus para tirar essas rãs. E o idiota do faraó, o Moisés perguntou: ô faraó, quando é que você quer que eu peça para Deus tirar as rãs? Isso está na Bíblia. O idiota do faraó disse assim: amanhã. Mas é idiota, né? Ainda ficou mais uma noite com as rãs. E faraó disse que quando tudo ficou bom, disse: Moisés, o povo não vai. Moisés disse: o povo vai. O povo não vai, Moisés. Moisés disse: o povo vai. Finalmente houve o último encontro de Moisés com o faraó. Eu falei: Moisés, o povo não vai. Ele disse: olha, faraó, o povo vai. E tem mais uma coisa: tu nunca mais verás o meu rosto. Amanhã o Egito estará de luto. E em cada casa de egípcio havia morto um. Eu só queria que você levantasse a mão em adoração ao líder do universo. Essas palavras, eu estou falando que eu recebo de Deus, mas ouça-me uma coisa: quando você for um líder da igreja, quando você tiver uma responsabilidade da igreja, pequenina, média ou grande, nunca se esqueça, você não tem a última palavra, Deus tem a última palavra. O estufa o peito, papai, que eu vou proibido, faça isso não. Não tem nada de papai, eu tenho proibido. Continência para mim agora, faça isso não. Fica olhando para cima e diz: só o líder maior tem misericórdia de mim. Amém, amado igreja? E a história do José do Egito, outro fato fabuloso. O diabo disse: eu vou matar o filho de Jacó, eu vou matar o filho de Jacó, não tem mais herança, não tem mais prazer, eu vou matar, eu vou pôr no coração dos irmãos dele para terem raiva dele, e ele vai para a fossa. E um dia ele pôs isso no coração dos irmãos de José, e puseram José lá na fossa, lá no poço. Aí o diabo fez um corinho, daí não sai mais, daí não sai mais, daí não sai mais, tá querido, ó, vem beber na cola, daí não sai mais, daí não sai mais. E Deus se rindo lá em cima e disse: vocês são trouxas, esse diabo. Aí Deus disse assim com um dedinho pequeno: midianitas, ei, essa caravana para vocês,
dá uma voltinha por aqui, pega esse garoto e leva para a gente que vai ser governador. Está com a boa idade, estou com 98. Muito bem, tem vivido muito, tem vivido muito. O senhor está sonhando com o quê? O senhor sabe que com a minha idade não tem mais sonho, não. Eu estou olhando aqui, desde o dia que era melhor fazer minha sepultura. Eu estou com 98. Ok, vai embora. Adeus. No ano que vem, no outro ano. Olha, você está por aqui de novo, então o senhor está olhando sua sepultura? Não. Estou colocando aqui uma madeira boa para fazer uma caixinha. Caixinha de quê? Um berço. Um berço para quê? Para meu filho. Um berço para um filho, sim, vai nascer. Mas da parte de quem? Não, eu vou ser o pai. O senhor? Mas o senhor não tinha 98 anos passado? Agora o senhor tem 99? O senhor vai ser pai? Sua esposa tem quantos? 28? Não. Tem 10 menos do que eu. E vai ser mãe? Vai. Quem está nesse negócio? O líder do negócio. Quando você receber uma função para fazer a casa, Deus se lembre. É Deus que faz nada. Nunca seja vaidoso. Nunca se vanglorie. Nunca se sinta importante. O homem não é nada sem Deus. O homem faz tudo por Deus. Primeiro, a liderança de Deus no universo. Segunda, a liderança de Deus na terceira, a liderança de Deus na quarta, a liderança de Deus na igreja. Agora toda a igreja, por favor, todo o seminário faça comigo assim, até 3 dedos. O movimento desse dedinho em tambores, nenhum atrofiado estiver para ser curado no nome de Jesus. Aqui estão esses 3 dedos, para você lembrar que Deus lidera a igreja de 3 maneiras. Primeira, é um pouco complicado a gente mexer com esse dedo, porque eu não gosto de ficar deixando sozinho, mas que trabalho juntos. Arranja o dedo do meio, Jesus. O dedo da esquerda, Espírito Santo. O dedo da direita, Ministério. É assim que Deus lidera. Quem está no meio? Quem está de um lado? Quem está do outro lado? Pode baixar a mão. Deus lidera a igreja assim, de uma maneira muito bonita. Primeiro ele mandou Jesus. O que Jesus veio fazer isso? Responda sim ou não. Vou dar uma religião? Não. Um partido político? Não. Estabelecer um bom banco aí? Não. Não tem nada com nenhum. Fazer umas escolas bonitas aí? Não. Creches? Não. Hospitais? Não. Cemitérios? Que cemitério que não é esse tanto? Que hospital ainda não cura? A gente suspeitei que o hospital está curando todo mundo. Que vieste Jesus fazer neste mundo? Resposta, Mateus 16 e 18. Edificarei a minha igreja. Agora eu queria pedir que você observasse o verbo que Jesus usou. Jesus usou edificarei. Vamos falar bonito. Edificarei. Meu irmão correndo ali, foi você correndo. Vai lá, vamos lá. Alguém aqui já trabalhou em construção no Brasil? Parede de tijolo? Fique de pé, por favor, irmão Anastácio. Obrigado. Irmão amado, o senhor já construiu parede de tijolo. A gente põe 30 ou 40 tijolos de cada vez. 30 ou 40? Para fazer uma parede. 30 de cada vez. Hein? Quantos? Um tijolo? Um paredão daqueles é um tijolo cada vez? Não são 30, não? 30 de uma vez? Ou ele está meio atrapalhado. Quantos de cada vez? Pode ser 1000 tijolos na parede. Um de cada vez. Igreja, é um de cada vez? Então fala com o teu irmão, é um de cada vez. Você está pensando? É um de cada vez. Você está pensando que obra de Deus é mágica? Não, é um de cada vez. Glória a Deus. Pastor, eu sinto o Espírito
Santo, de abrir o trabalho ali, encaquecada. Eu vou abrir o trabalho ali. Agora comigo é o seguinte, não é comigo. Não fizeram Luiz aí, não, se julgue não. É comigo é fogo, é poder de Deus. Eu quero em 30 dias ter 200 mesmo. 30 dias ter 200 crentes no Japão. Isso não é construção, não. Isso é pré-fabricado. Sabe o que Jesus disse, meu pessoal? Eu vou edificar. Sabe o que Jesus edifica? Um de cada vez. Faça comigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se você não parar, daqui a pouco são 100. Se você continuar, meia da meia-noite já são 3 mil. Se você não desistir, amanhã de tarde já são 20 mil. Mas faz 2 semanas começou o trabalho em japonês, certo? Na primeiro curso se entregaram 130. Foi 130 japoneses que entregaram no primeiro curso? Eu não entendi. Que é isso? E no outro domingo? Então é Jesus que está fazendo. Isso aqui não é máquina. Isso não é máquina. Isso aqui é uma construção. Isso aqui não é uma fábrica. Vamos sair. Não, isso aqui não tem robô, não. Graças a Deus, primeiro que amor de nós. Isso aqui é uma construção. Mais. Jesus poderia ter começado a sua obra com 450 discípulos, mas era muito, não era modelo não. Ele podia ter começado com 133, era muito. Ele começou com 12. E sabe o que foi que ele pegou? 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 3. Aí deu 12. Ai, irmãos, tenha paciência. Você está num país difícil. Tenha paciência, vai Deus dar sucesso. Se você pregar 45 dias não se entregar ninguém, não desista. Pastor, não dá cama. Me mande para outro lugar, dá para Heróis. Você tem o que o diabo é? Pastor, o norte do Japão é desgraça, mas para o sul, o diabo está contra nós. E no sul vai estar a seu favor. Sabe, Deus me deu esse estilo de falar, porque eu acho que é prático. Eu acho que funciona. Acho que você assimila isso na hora, não é verdade? Graças a Deus. E o diabo não está do meu. Agora, para falar, o Espírito Santo também não está do meu lado. Jesus, o diabo não está do meu lado, mas graças a Deus o Espírito Santo também não está do meu lado. Ô pastor, se não está do seu lado, onde é que ele está dentro? Jesus disse, eu quero ir na igreja. Como é que Deus lidera a igreja de 3 maneiras? Deus lidera através de Jesus, que edificou a igreja. Deus lidera através do Espírito Santo. O Espírito Santo mora na igreja. Irmãos, eu não me surpreendo se o brasileiro morar 10 anos no Japão. Eu não me surpreendo se o japonês morar 20 anos na França. Eu não me surpreendo se o francês morar 50 anos no Nepal. Eu não me surpreendo se o canadense morar 25 anos na Somália. Eu não me surpreendo se o egípcio morar 18 anos no Amazonas. Agora eu me surpreendo no Espírito Santo morar há 2 mil anos no planeta. Isso aqui não presta não. Pra gente que ganha ainda vai. O Espírito Santo não ganha ainda. Isso não presta. Espírito Santo, como é que tu ficaste aqui? É porque o líder maior está preparando a igreja para o
Espírito Santo, aí entra o ministério, aí entra os obreiros. Sabe para que existem obreiros? Cuidado aí com a resposta, não se afobe, não se apresse, porque, né? Olha, responda sim ou não, com muito cuidado. Para que servem os obreiros? Número 1, para ganhar da igreja. Sim ou não? Se o primeiro propósito dos obreiros fosse ganhar da igreja, não tinha mais obreiro do que crente. Tinha que fazer o culto lá e ele entendia aqui. Que lá quem não queria moleza na vida. Não é para isso que existe. Os obreiros assalariados pela igreja são porta-vozes de Deus que estão cumprindo uma determinação bíblica, digno e obreiro de seu salário. Mas isso é uma consequência. Isto não é a razão maior. Os obreiros existem primeiro para ganharem da igreja. Tem que ganhar à medida que a igreja vai crescendo. E tem que ganhar bem, viu? O obreiro tem que ganhar bem. Porque é uma vergonha. Você é o que? Eu sou pastor. Eu preciso de calça rasgada. Número 2. Para que existem os obreiros? Os obreiros existem que é para injetar otimismo nos crentes. Amém? Amém. Injetar otimismo. Injetar otimismo. Onde é que fabrica injeção de otimismo? Você sabe para que existem os obreiros? Depois dessa, acho que você não vai nem mais querer ser obreiro. Tomara, se tiver chamado. Vamos lá para Efésios 4, por favor. Para que servem os obreiros? É algo maravilhoso o que nós temos aqui. Eu queria pedir que os obreiros aqui da tribuna, por favor, ficassem de pé e desse Efésios 4, por favor. O versículo que nós vamos pedir que seja lido é o versículo de número 11. O obreiro aqui da tribuna, de pé, verso 11, Efésios 4, por favor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Meu Jesus, é isso mesmo? Esse pastor leu certo? Amém. É isso mesmo? Então a igreja confirma. Ele mesmo deu uns para número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Eu não sei se vocês querem. 5. Eu vou matar Israel. Eu vou matar Israel. Eu sou Golias. Eu sou campeão. Não conheço quem me derrote. São Golias. Glória a Deus. Davizinho também com os pães na mão para deixar para os irmãos dele. O que esse mundo aí está falando? Ah, vai ser o gigante. Gigante para vocês, para ver o mundo. O circunciso. Os irmãos sabem que Davi nunca chamou Golias de gigante. Sabe quem é que chama Golias de gigante? São os filisteus. Davi chama Golias de incircunciso. Não chame inimigo pelo nome dele. Ah, o maioral está aqui, vamos ficar de pano. Maioral do inferno. Não vai escapar do diabo, não. Diga assim, ó, o sujo está aqui. Vamos limpar tudo, em nome de Jesus. Então, o que esse mundo aí está falando? Está falando que vai derrotar Israel. Vai derrotar o quê? Israel. O povo de Deus? Vai nada. Vai ficar criticado pelas crianças. Eu sou criança. Meu Deus não é criança. Eu sou pequeno. Meu Deus não é criança. Aleluia. Eu sou bravo. Meu Deus não é criança. Eu não tenho, mas meu Deus tem. Eu não posso, mas meu Deus. É o seguinte, eu vou falar com ele. Eu vou lançar a esse mundo desse sujo. Você está falando de quê, rapaz? Tem alguém no banheiro que não foi limpo? Que banheiro limpo? Eu estou falando aí com esse idiota aí que anda parecendo um cão latidor. E lá vai o Davi. O que é que Davi levou, irmãos, para a guerra contra Golias? Açúcar? O que foi que Davi levou para a guerra contra Golias? 5 pedras. Toda a igreja. 5 pedras. Toda a igreja. 5 pedras. Quantas pedras? 5 o quê? Me responda a pergunta muito séria. Vou passar essa pergunta aqui para o meu amigo aqui. O senhor crê que Davi acreditava que iria matar o gigante na primeira pedrada? Sim ou não? O senhor crê que ele queria no tiro certeiro? O senhor crê? Então, se ele queria que ia matar o gigante com a primeira pedrada,
para que levou 5 pedras? Ué, se você quer que acerta com uma, para que leva 5? Aí o irmão disse assim, né, pastor, porque se não desce na primeira, dá assim. Se você não quer na primeira, você não quer nenhuma. Ô Davi, para que 5? É porque quando o meu Pai Celestial fundar a igreja e ela tiver que lutar contra Golias do inferno, Deus vai usar 5 ministérios para vencer Golias. E ele mesmo deu uns para, outros para, outros para. Essas são 5 pedras que o Davi do céu está usando na igreja para vencer Golias e desbaratar o mundo. Só nós dois aqui. Só nós dois aqui. Eu queria ver se o pastor estava olhando para mim. Só nós dois aqui. O Davi levou quantas pedras? 5. Para matar quantos gigantes? 1. Ele atirou a primeira pedra e foi certeiro. O que sobrou na funda de Davi? Nada. Levou 5 pedras. Ah, sobraram o quê? 4. Para quê? Para que sobraram o valor? Deus gosta de esbanjamento? Para que sobraram o valor? Você quer guardar isso por toda a sua vida? Então Deus te abençoe. O Golias tinha 4 irmãos. Golias tinha 4 irmãos. Se esse sujeito não presta, se não presta, eu mato com a pedrada, vê os bombeiros em cima de mim, a pedra para cada um. Irmãos, sejam prevenidos na sua luta espiritual. Tem gente que olha para o enfermo e não termina de orar. Ai meu Deus, estou morto. Se apareceu o segundo enfermo, não tem mais o que orar. Irmão, anda com mais pedra na tua funda. Foi mais. No jejum. Estou vivendo aquele jejum que eu fiz em 1947. Fala, Jeová. Quem pode glorificar esta noite no nosso Senhor? Para que serve o ministério? Não falamos ainda. Não falamos agora. Quem estava lendo o texto era o pastor Wagner? Lê, por favor, o verso 12. Efésios 4, 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, em nome de Jesus, guarde no seu coração esta palavra. Sabe o que é que este homem de Deus está fazendo aqui no Japão? Cuidando do aperfeiçoamento dos santos. Aleluia! Meu Deus! Quando os irmãos viram um desviado, um idiota, um imbecil aí qualquer, falando mal do ministério, eles não sabem que isso é uma satânica. Todo crente tem respeito para com o ministério, especialmente para com o pastor da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus foi o ministério para aperfeiçoar. Se você pegar um crente, seja quem for, falando mal de um obreiro, guarda o que eu estou lhe dizendo. Pode escrever na tábua do seu coração: este homem não tem futuro. Se você descobrir 2 crentes da igreja, um falando mal de um presbítero, outro falando mal de um concordando com o outro, todos os 2 estão fora da mesa. Porque Deus pôs o ministério para aperfeiçoar. Sabe o que é isso, pastor Wagner? É a maneira de Deus liberar a igreja. Não se esqueça de uma coisa: se você apoiar o seu pastor, se você amar o seu pastor, se você ajudar o seu pastor, simplesmente você está semeando lá na frente. Quando Deus fizer de você obreiro, Deus vai lhe pagar com pessoas lhe apoiando. Glória a Deus. Só diga amém. Vamos prepará-los para concluir. São 10 horas, mas eu queria dizer
Os métodos de Deus liderar a igreja são estes. Deus usa o Espírito Santo, Deus usa o ministério. Agora eu quero, antes que termine, deixar 4 palavras para a igreja do Senhor, que são as 4 palavras-chave na vida de um homem ou de uma mulher que Deus está chamando para trabalhar na casa de Deus. Escrevam, Paulo. As palavras-chave da vida de um líder, na vida de um obreiro. Aqui não é uma coisa válida somente para pastor, vale para outras áreas também. Primeiro, você tem que ser chamado. Eu estou escrevendo, chamado. Depois, você tem que ser escolhido. É aqui que há uma confusão. Sabe o que a Bíblia diz? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você não sabe para que você vai ser escolhido, mas antes de ser escolhido, você tem que ser chamado. Então, primeiro, chamado. Segundo, escolhido. Terceiro, ungido. E 4, confirmado. Eu penso que de todas as tristes experiências da vida de um obreiro, a pior delas é quando ele tem o ministério que Deus não confirma. Ele fala uma coisa e não acontece. Ele promete uma coisa, não se realiza. Ele lhe oferece uma coisa, mas não consegue dar. Ele faz um plano, mas nada. Sabe o que isso é? Falta de confirmação de Deus. Se você pretende ser um dia obreiro na casa do Senhor, lembre-se, você vai ter muitos desafios na vida. Vamos falar os 4 principais. Número 1, o desafio de ser. Número 2, o desafio de ser. Número 3, o desafio de ser. Número 4, o desafio de ser. Confirmar. Para essa coisa de confirmado, Paulo usa uma outra expressão. Paulo também usa confirmado, mas também usa uma expressão muito interessante: aprovado. Aprovado. Agora eu quero dizer uma palavra final aos irmãos nesta noite. Dá para estabelecer uma diferença entre chamado e escolhido já dentro da casa de Deus? Dá. Jesus um dia saiu chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, chamou André, chamou Tomé. Aqueles primeiros dias dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, eles só se tornaram apóstolos depois da ressurreição de Jesus. Aqueles primeiros dias dos 12 discípulos eram os dias em que eles foram chamados. Tomé, vem aqui comigo. Senhor, está aqui. O que você está fazendo, Tomé? Eu não sei. Eu sei que ele me chamou. Tomé era chamado, mas não era escolhido. E você, seu nome é Pedro, meu nome era Simão, eu não gostava desse nome, era para Pedro, se quebrava toda hora. Agora ele mudou para pedra, estou todo feliz de pedra, né? Fragmento, uma rocha, estou feliz da vida. Falo muito, mas ele tem misericórdia de mim. E qual é o seu trabalho aqui? Ainda não sei. Deus chama primeiro, tem o dia da chamada, mas você tem que esperar o dia para Deus designar o que você vai fazer. Então Jesus foi chamando. Depois que completou o número de 12, aí Jesus vai devagarzinho, no Pentecoste foram batizados com o Espírito Santo. Aí sabe o que Deus fez? Deus foi pondo cada um na sua direção. Mateus, vem cá, Mateus. Você foi chamado para ser meu discípulo. Agora eu escolho você para escrever um evangelho. Chamado para ser discípulo, escolhido para escrever o evangelho. Pedro, aqui Pedro, você foi chamado para ser meu discípulo. Estou feliz na vida. Jesus, posso fazer o discurso? Não. Pedro, você foi chamado para ser meu discípulo. Agora você foi escolhido para ser o primeiro pregador na igreja. Você vai pregar e eu vou por 3.000 aulas, porque são as 3.000 pedras iniciais deste alicerce. Daí para frente, o edifício vai realmente prosseguir. Obrigado, Senhor. João, aqui comigo. Você foi chamado para ser o meu discípulo, um discípulo dentre os 12. Mas agora eu vou escolher você. Você está marcado para um dia e para uma terra muito distante. Vai ser ensinado, vai sofrer um pouco, mas não se incomode.
eu vou dar para você a mais bonita revelação da Bíblia, a revelação do céu e da eternidade. Se você é obreiro, mas nunca lhe foi dito assim claramente o que você tem que fazer, o que não tem, tenha paciência, irmãos. Tem o dia em que nós somos chamados por Deus, e mais tarde tem o dia, o momento em que nós somos escolhidos para fazer uma obra. Termino dizendo o seguinte: essa segunda parte da escolha, Deus usa os nossos talentos. Os meus talentos, os seus talentos, não são a coisa mais importante da vida, mas Deus usa os seus talentos. Por exemplo, uma pessoa que tem muita facilidade de conversar, tem gente assim, chegou uma vez de 3 ou 4, começa a conversar. Uma pessoa dessa, certamente, Jesus quer usar para evangelismo. Não é verdade? Para mim, pessoal, porque já tem um talento pessoal. O Paulo tinha muita capacidade, era muito inteligente, tinha muita cultura. Jesus aproveitou isso para fazer dele um grande tribuno. Os irmãos sabem que por causa da diferença de cultura, Deus respeita isso também. O Pedro era mais acanhado, era um pescador, ele não estudou muito, ele não sabia muito, e por isso não serve, serve sim, Senhor. Ele que vai começar. Mas tem uma coisa: eu não vou deixar Pedro falar, evangelizar nem do rei, porque ele não está preparado. O rei pode fazer uma pergunta e embaraçar o Pedro. Então eu vou deixar ele aqui no canto. Eu vou deixar isso para o Paulo. O Paulo é um homem para enfrentar os reis, é um homem para enfrentar as grandes autoridades, porque ele estava preparado. Deus sabe o seu talento, Deus sabe a sua capacidade, Deus sabe o seu limite. Você não tem direito de escolher o que você vai fazer. Faça o seguinte: diga como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deus sabe que a melhor coisa que você pode fazer na igreja, não procure fazer o que os outros fazem, que é uma coisa que existe. Eu tenho visto tanto crente, irmão, o crente defasado, crente está quase estressado. Eu queria ser um pregador de cruzada, eu queria ser um pregador de cruzada. Outro diz assim: eu queria visitar hospitais. Isso vai ser uma tentação do inimigo. Não queira imitar ninguém. Deus tem uma obra que é só para você. Espera o tempo de Deus. Deus sabe onde é que você vai dar certo. Agora eu vou dizer uma coisa: é melhor ter 5 pães não são do Espírito do que ter uma padaria cheia de carnalidade. Porque 5 pães não são do Espírito, Jesus alimenta a multidão. E uma padaria da carnalidade vai ficar tudo bom e morrer. Deixa Deus usar com o talento que tu tens. Deixa Deus usar com a graça que tu tens. E termino dizendo: nunca olha Deus. Eu queria ser Moisés, eu queria ser Moisés, eu queria ser. Mas não está caindo. Deus não tem 2 pessoas iguais. Deus não é Toyota. A Toyota tem automóvel tudo igual. Deus não é Mitsubishi. Mitsubishi tem computador tudo igual. Deus não é Toshiba. Toshiba tem calculador tudo igual. Deus é Deus. Não existem 2 obreiros iguais. Não existem 2 igrejas iguais. Não existem 2 crentes iguais. Sabe quem é você? Você é alguém muito especial. Você não se parece com ninguém, você não tem o talento dos outros, você só tem que convencer-se que você é uma pessoa que Deus quer usar dentro da sua própria personalidade. Termino fazendo 3 perguntas. Quantos Moisés existem na Bíblia? Irmão, com essa multidão de gente que tem na Bíblia, repetindo o nome, só tem Moisés. Quantos Davis tem na Bíblia? Como Israel gostava de Davi, mas nunca houve um cidadão lá no tempo da Bíblia que pusesse o nome do filho de Davi. Sabe por que Deus deixou isto? Mas não só para nós. Só tem o Davi, só tem o Moisés na Bíblia. Quantos Salomão tem? Só tem o Salomão. Você é a pessoa que Deus está de olho para fazer alguma coisa, mas espere o tempo, primeiro, de ser chamado. Segundo, espere o tempo de ser escolhido. Espere o tempo de ser ungido. E comece a trabalhar. E aí Deus vai lhe confirmar. E quando você estiver chamado, estiver escolhido, estiver ungido e for confirmado por Deus, quando chegar lá no fim da vida, quando você olhar, você ganhou 30 mil almas para Jesus, você olhou por uns 500 mil enfermos, Jesus curou, você edificou umas 30 igrejas por aí pelo mundo. Quando você olhar para tudo que você fez, antes de você, gente, olha o que eu fiz, antes de você falar isso, você fala assim: Jesus, obrigado, porque tu fizeste de mim um servo de Deus.
possa aplicar gentilmente, amém? Senhor Jesus, graças te damos, Senhor. E eu creio, Senhor, na glória e excelência. Trazer aquela oferta de amor, a oferta de amor em Cristo Jesus amanhã. Amém. Glórias a Deus. Eu creio que cada um vai ser grandemente abençoado. Amém? E nessa noite vamos estar dando um término com a poderosa oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Aleluia, Jesus.